Garotas, um beijo. Tô aqui com o nosso amigo e fiel companheiro Mulheres Correm com os Lobos, esse livro da doutora Clarissa Pícolas Estés, conto Mulher Esqueleto. Então, quem tá por aí, comenta, participa com a gente, entende aí como que funciona, o que bate no que a gente vai estar falando por aqui. E quem tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Toda terça às 13 horas a gente faz uma análise do livro na visão do empreendedorismo e da vida cotidiana aqui do Instagram. Então, a participação é muito importante. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas e vou esperar que as convidadas ou a convidada de hoje, a Edith já tá por aqui. Vou compartilhar com algumas pessoas que sempre me pedem, tipo, não esquece de compartilhar comigo, me manda pra mim entrar por aí, saber o que tá acontecendo, saber a hora. Então, vamos lá, vou chamar a Edith aqui. Esse já é o... nem sei pronunciar, não tô com o professor de matemática aqui. 69º, tô pensando aqui matematicamente falando, 69º encontro, são 69 semanas, que loucura, são 69 semanas fazendo essa live das lobas aqui. Já vou convidar a Edith, que tá por aqui, acho que a Sheila não no fundo do conto, mas que é bem interessante. Os cabelinhos novos aí, ó. Oi, Edith. Ai, menina, sempre que eu abro o Instagram, deixa eu mexer aqui para aparecer eu, peraí. Faz com a câmera invertida. Ainda? Não, quando tu entra, fica com a câmera pro outro lado, né? É, então, sempre que eu entro, falei assim, vamos arrumar esse negócio aqui para já entrar com a minha cara, mas não tem jeito, não vai. Tem que mudar a configuração lá, alterar, tem a opção para te escolher ou se entra com a câmera frontal ou com a câmera do outro lado. Ela já fica sempre entrando na câmera frontal, quando tu muda a configuração lá. Do Instagram, claro, né? Isso, no Instagram, ali nas configurações ali quando tu clica naqueles 3 tracinhos nas configurações, tem câmera ou live, aí pergunta se tu quer entrar com a câmera frontal ou com a câmera de trás. Daí tu muda, eu mudei essa configuração também, porque sempre saía pro outro lado. Aí já... Acho que você vai precisar voltar em Jundiaí, minha filha. Porque tem coisas pra gente atualizar aqui no negócio, sabe? Porque são muitas ferramentas. Muitas. E olha que o Instagram tá toda hora mudando agora. Eu fui compartilhar aqui com o pessoal no aviãozinho, no Instagram aqui, e eu vi que mudou o jeito de compartilhar. Para mim tá aparecendo as pessoas de uma forma diferente. Antes era uma lista. Não sei como é que tá aparecendo aí para ti. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, agora é um quadro com a foto das pessoas. Exatamente. Tá aparecendo a lista com o nome, agora tá aparecendo várias fotos em formato de quadro, bem como tu falou mesmo. E agora tá melhor. Na minha percepção, parece que ficou mais visível, ficou mais gostoso. Pra mim também. E outra que dá pra ver mais pessoas, né? Ao mesmo tempo, antes a gente só conseguia ver, por exemplo, 3 ou 4. Agora tá aparecendo 12, 15 ao mesmo tempo, ó, na primeira tela. Então eu posso olhar aqui esses 15 e ver quem quer compartilhar, né? É, pra mim também são... Não, pra mim tem uma lista imensa. É só ir rodando. Vai aparecendo todo mundo. Aparece mais, exatamente. E isso ficou muito bom. Ficou bom, e essas mudanças, né, que tá toda hora atualizando as ferramentas, eles fazem para melhorar, mas aí cada Instagram fica de um jeito, toda semana tem uma coisa diferente, né? Não, e isso acontece na nossa vida. A gente precisa estar atualizando também, o tempo todo. E é engraçado que no livro aqui,
esse livro é parecido com a Bíblia, porque ao mesmo tempo que foi montado isso aqui, foi escrito há tantos anos atrás, ele é atual. É uma coisa muito, muito estranha ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa também... Aí eu não sei te explicar, mas assim, a gente fica nessa caixinha do eu sou isso e a gente não atualiza porque a gente não tem as informações da Bíblia, do livro, porque a gente ainda não percebeu que está passando por algumas dificuldades, por alguma... Tem a sensação do incômodo, tem aquela coisa que tá me chateando, mas eu não sei o que é. Aí você lê aqui e fala, ah, é isso, é isso. E aí você precisa atualizar. Aí é nesse momento que você precisa atualizar na vida, na sua vida. E o Instagram é um negócio muito interessante para a gente fazer esse paralelo, né? O Instagram e outras coisas, né? Mas no Instagram, como a gente está falando disso aqui, é muito legal a gente fazer esse paralelo para a gente ir atualizando. Mas, normalmente, a gente precisa de ajuda, né? O conto esse que a gente tá, que é a Mulher Esqueleto, que eu falo que a gente tá toda hora em encontro com essa mulher esqueleto, ou seja, uma parte da história, mas a gente dá de cara com essa vida, morte e vida o tempo todo. Porque a gente tava falando do Instagram e dá para relacionar com isso. Quando muda, tinha um botão ali que tu sabia clicar naquele botão, era um botão assim, esse aqui, o dedo já ia automático no botão. Daí essa semana o Instagram atualiza, aí o botão já não tá mais naquele lugar lá. E aí tu, ai meu Deus, aí tem aquela, ou tu fica remoendo aquela mudança do tipo, mas eu sabia que aquele botão tava sempre ali, agora eu vou clicar lá, o story já não tá mais aqui, tá lá em cima, daí mudou o ângulo do negócio, né? E a pessoa não entende os processos internos que estão acontecendo nela. E se ela atentar para isso, ela vai falar assim, não, isso aqui tem que ter um botão parecido ou em outro lugar que corresponda a isso que eu estou querendo agora. Mas talvez a pessoa entre num desespero e já fala assim, não quero mais esse negócio aqui. Ah, tá muito chato. Eu travei para você ou você travou para mim? Fui eu. Ou foi as duas? Voltou. Ah. Mas é bem isso que tu falou, porque aí assim, alguém tava. Li um comentário sobre como era a infância antes, assim, passou por mim um comentário que a pessoa falava, não tinha celular, não tinha não sei o quê. A ficar remoendo aquela mudança que aconteceu, as coisas surgiram e a evolução acontece, as mudanças acontecem. Eu vou ter que encarar que os meus filhos não vão ter a mesma criação que eu tive, não vão ter o mesmo jeito. Não é eu querer fazer essa comparação o tempo todo, né? E a gente estava falando do Instagram, fazer comparação com o Instagram que era lá quando começou, com o Instagram que é hoje, eu querer que ele volte a ser como antes. A gente tem que acompanhar a mudança, não adianta, né? E não entendendo esses processos internos que a gente estava falando sobre sentir isso dessa mulher, essa vida, morte e vida, de quando eu encaro essa mulher esqueleto, dá mais trabalho. Quando a gente tem consciência, é mais fácil de lidar, eu acho, né? Então, por exemplo, nessa fase aqui, para a gente começar esse trecho de hoje, que é lá na página 184, ela vai separando em tarefas ou trechos que ela vai chamando dentro do conto, e ela chama o coração como tambor e o canto para criar a vida, né? E aí fala muito do coração como uma essência, tudo. Ele é bem profundo, porque vai falando de tambor, música, coração, né? E aí eu fui pensando sobre essa questão da música, para mim, né? Pra gente começar, assim, essa questão do coração, sentir na essência. Eu senti, assim, eu gostava muito de escutar, há um tempo atrás, música gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, as músicas ali. Mas eu acho que nunca tinha parado para prestar atenção nas letras das músicas, né? E tinha aquele padrão familiar de todo mundo escutar aquelas músicas ali. Quando comecei esse processo de olhar para esse profundo mesmo do livro, o autoconhecimento, o sagrado feminino,
eu comecei a me questionar sobre escutar aquelas músicas ali ou não, o sentido de escutar músicas que muitas delas, as letras, como são antigas, eu entendo que são antigas, né, tem uma profunda domesticação com a mulher, né, sobre a China, a mulher, a não sei o quê. Então, me questionei o quanto eu queria mesmo escutar aquelas músicas ali, né. E aí, com o tempo, eu fui começando a escutar outros tipos de música, né. Agora, quando a gente se encontra com a família, é sempre um quer escutar uma coisa e a gente já determinou que no domingo é dia de música gaúcha. Então tem o período do dia que a gente escuta. Então é de manhã até as 2 da tarde. Quando tá 2 no relógio, já muda o estilo de música. Porque até um tempo a gente acompanhava aquele padrão familiar, a tradição, não sei o quê. Depois eu fui me perguntar qual é a canção que faz sentido para mim, de fato, que tá ressoando na minha vida, né? Que eu comecei a prestar atenção nas letras das músicas que falam sobre a gente, sobre a nossa história, sobre a mulher, sobre... Eu nunca tinha prestado atenção nas músicas da Sandy, por exemplo, que são muito sagrado feminino. Quantas vezes eu cantei na infância, na adolescência, aquelas músicas, e eu nunca tinha prestado atenção o quanto as músicas dela têm muito sagrado feminino, e desde que ela cantava com o Júnior em si, era muito sagrado feminino, das estações, do ano e tudo mais. Então essa canção, né, que ela fala sobre esse tambor, porque no conto lá tem o tambor lá com o pescador e a mulher esqueleto, e ela fala o quanto essa música da vida da gente em vários sentidos, né? Ela vai ressoando, vai contando a nossa história, né? O que tu sentiu desse coração e desse tambor aí, que são os dois elementos, os principais no início que ela vem falando ali. Não, foi. Agora você me ativou uma outra coisa aqui, falando das músicas gaúchas aí. Desculpa. Da sua história aí com a família e tudo mais. E aí eu fiquei pensando sobre pessoas da minha idade, pessoas com mais de 50 anos, tem aquelas músicas antigas de 1970, 1980. E aí, meu marido mesmo falou esses dias para mim assim, as músicas dessa época que eram boas. E aí eu fiquei, eu já tô meio ligada no negócio, né? Aí eu falei assim, é que nós estamos acostumados com essas músicas, nós crescemos ouvindo essas músicas. Mas quem disse que as músicas de agora não são boas? A gente talvez não se dê a oportunidade de ouvir coisas diferentes, que nem você estava falando. Para entender, pelo menos, porque muitas músicas do passado, que a gente estava ouvindo, eu, pelo menos, que eu ouvia, eu nem prestava atenção na letra. E eu estava ali, repetindo aquelas palavras, pela melodia, não era pela canção, pela letra. Exatamente. Tem que ficar. Por isso que você agora conseguiu associar a música da Sandy com o sagrado feminino. Agora que você tem a compreensão. Mas você também ficava repetindo, sem saber o que era. E tem uma outra coisa. As músicas disparam em nós os sentimentos, né? Traz para nós. E aí ela fala aqui no trechinho, no segundo parágrafo, que é assim. A música está relacionada com os tambores que ela fala aqui, né? Os tambores que têm voz grave convocam espíritos que conseguem ouvir esse tom. Então é isso. A música convoca, vamos dizer, o espírito, ou o seu sentimento, ou o seu estado emocional naquele momento. E eles ouvem. E aí depois, mais para frente, vai falar mais sobre isso, sobre a questão do tambor, do coração e tudo mais, quando toca, que acaba trazendo vida para esse espírito. Mas a gente precisa se dar a oportunidade de ouvir. Porque muitas vezes, você está lá ouvindo uma música e te remete a uma memória, te remete a uma lembrança. E essa lembrança ou te deixa triste ou te deixa alegre. Quando deixa triste, você fala, vou mudar de música. Não quero mais essa música, tá me deixando muito triste. E aí você não acessa
É meio como que você não querer conversar com esse seu espírito, com essa sua essência. O que é que ressoou em você ali? Porque as coisas não aparecem do nada assim, por nada. Tem um motivo. Se apareceu, talvez você tenha que olhar esse sentimento ruim, essa sensação ruim. Por que que isso me trouxe isso? E às vezes é uma coisa simples. Você fala assim, ah, não, essa música só me trouxe a lembrança de quando um dia meu namorado disse que não queria mais ficar comigo e estava lá no fundo tocando essa música. Então você fez uma associação ali naquele momento do seu passado, e isso agora, como você não trabalhou a questão, isso continua aparecendo. Quando você ouve aquela música, dispara esse gatilho. Aí tudo bem, mas quando você traz para a consciência essa lembrança, o que aconteceu, o porquê, aí fica mais simples, aí parece que dá uma dissolve, né? Desemaranha o esqueleto, né, Tuti? Dá uma desemaranha mesmo, né, o esqueleto. E é assim que a gente vai aprendendo a trazer essa mulher esqueleto, né? Dar vida para essa mulher esqueleto, que à primeira vista não é muito agradável, mas quando você começa a desemaranhar, como se fosse um novelo de lã todo bagunçado assim, e aí depois você vê aquele negócio todo bonitinho, alinhado assim, dá um certo trabalho, mas é a melhor opção que a gente tem hoje para que a gente possa trazer essa essência, dar vida para esse nosso ser, para essa nossa existência agora, né? Tem uma parte que ela fala, não sei qual é aqui, não lembro onde que tá, daqui a pouco eu vejo, mas que bem do que tu falou, no sentido assim, de que a gente consegue permitir que essas músicas juntem esses ossos e que formem esse nosso ser, de fato, essa nossa essência, quando tá desemaranhado. Agora, se a coisa tá emaranhada, se eu tô lá presa como uma mulher esqueleto, que ela tá enredada numa rede ali, mesmo que toque uma música e cante, o osso não vai sair dali e formar uma mulher de verdade, o ser daquela mulher, né? Então, essa essência da gente ir puxando um pouco de cada vez e desemaranhando, não vai ser de uma hora para outra. Isso a gente não adianta querer, porque isso aí não existe, porque é um processo de vida, esse desemaranhar aí também. A gente não vai ter um dia que desemaranhei tudo e ponto, acabou. Sempre surge uma coisa nova, uma nova camada que a gente acessa, passa lá o medo de fazer tal coisa, e daí um dia tá de novo com um medo parecido, porque ativou o gatilho de alguma forma, né? E isso que tu falou das músicas é bem interessante, que eu tava pensando nas músicas sertanejas, né? Tem vários, se for olhar os rios, tem vários memes que a pessoa, quando a música é muito romântica, assim, às vezes fala do ex, não sei o quê, e várias pessoas comentam assim, eu nem tenho ex e tô chorando na música. Porque é tão, ela tem, eu não sei, tem tanto uma emoção que transmite, ativa alguma coisa na história da própria pessoa, na história da nossa família, até outras pessoas que passaram por isso, outras mulheres, ativa aquele sentimento ali. A pessoa coloca lá, tô chorando aqui por um ex que eu nem tenho, né? Porque a música chegou a ser tão dolorida e dá vontade de pular mesmo pra próxima, mas às vezes nem tem, tu nem tá naquela história da música sertaneja ali, mas tu se sente parte dela. É bem isso que tu falou mesmo. Eu lembrei das músicas sertanejas, que tem uma que há pouco tempo foi lançada, que é da Ana Castela, uma música sertaneja que se chama O Nosso Quadro. E é muito assim, o nosso quadro, casando na igreja, não sei o quê. Aí, quando tu olha os comentários, o pessoal tá assim, mas eu nem tenho nem queria ter casado com aquela pessoa, nem tenho esse, mas tô sentindo aquela dor ali. E aí, quanto a essas músicas, também as músicas que a gente escuta e que quer escutar, né? Aí eu peguei aqui o celular, porque lembrando lá vendo as músicas da Rita Lee, né, que faleceu há pouco tempo, o quanto ela trazia isso do espírito feminino, da liberdade, né? Tanto que ela disse que ela queria ser a pioneira da liberdade, dessa busca da liberdade, ser a que puxou a liberdade. E
Só que a gente não prestava atenção nessas letras aqui, né? Não parava para prestar atenção. Enquanto eu não tenho esse conhecimento, bem como tu estava falando do profundo, assim, do, do guia, eu acho que esse livro também, ele é como se fosse um mapa, um guia, né? Ele te dá uma clareza para te ver outras coisas que tu não tá vendo, né? Para ver uma trilha, um caminho que tu precisava seguir, só que tu não consegue ver. Quando tu lê o trecho do livro, parece que acende uma nova possibilidade. E aí, pegando as letras da música, outra que dela fala a ovelha negra da família e tudo mais. Então, quanto ela já trazia esse sentimento que fala no livro, que fala no livro da sensação de ser a diferente da família, de ser quem sou eu aqui, tá todo mundo fazendo uma coisa, seguindo lá a carreira pública ou trabalhando salário fixo e eu tô aqui empreendendo e ainda empreendendo no digital, né, colocando a cara na internet. Então, o quanto tem a ver com aquela letra que a gente não prestava atenção antes, mas que conta a história da gente, né? Como tem várias mulheres passando por essas mesmas situações que a gente passa, essa sensação. Então, a música também, ela faz uma ligação entre várias histórias, né? Porque a gente está tudo interligado, que nós não somos a única a passar por uma situação de medo, ou de medo do desconhecido, ou de duvidar da nossa capacidade. Tem várias mulheres passando por essas mesmas situações, né? São relatadas através das músicas que a gente escuta, né? Então, e não é nem uma questão só feminina, né? É uma questão de ser humano. A gente ter medo, a gente ter receio do novo, é uma questão de sobrevivência, é uma questão biológica, para que a gente continue sobrevivendo, né? E aí a gente, muitas vezes, acaba focando mais no problema, também com esse intuito de ficar prestando atenção para eu não ser comida pelo leão, nem ser atacada por uma outra pessoa. É uma questão de sobrevivência. É que a gente ainda, de alguma forma, está naquele modo de que eu quero a minha vida perfeita. Eu não abro mão disso. Eu quero, de qualquer forma, que a minha vida seja perfeita e que eu consiga fazer tudo que eu tenha sucesso. E que E aí, perfeito e, tipo, a gente nem tem a noção do que é esse perfeito, né? É um perfeito que a gente não tem certeza do que é, na verdade. Então, aí a gente fica repetindo as palavras assim, né? Perfeito, sucesso, quero ser grande, quero não sei o quê. E não sei, o que significa isso? Porque para você significa uma coisa, para mim significa outra. E para fulana significa outra, dependendo do contexto de vida dela. Mas a essência da pessoa é essa da ovelha negra. Que a gente acabou colocando esse nome, né? A Rita Lee acabou colocando esse nome, a ovelha negra, porque assim, ou você segue o roteiro que tem aqui em casa, você nasceu nessa casa, você segue esse roteiro aqui para você se dar bem com todo mundo, para você continuar pertencendo, ou você vai ser excluída, ou você vai ser vista como ovelha negra mesmo, vai ser tirada fora. E por isso que quem acaba se rebelando, entre aspas, querendo mostrar realmente aquilo que aqui veio, é taxada de ovelha negra, quando isso é uma característica de todos nós, porque não tem ninguém igual. É uma característica nossa. Tanto de mulher quanto de homem. Só que as mulheres sofrem mais. Por quê? Porque as mulheres sentem mais. As mulheres têm essa intuição de ir para o novo e reprime. Tem essa intenção de criar e reprime. E aí, quando um dia ela lê o livro Mulheres que Correm com Lobos, participa do Círculo de Mulheres e descobre que isso é normal, aí ela começa a querer se aventurar. E aí, quando ela começa a querer se aventurar, as pessoas em casa estranham. E quando as pessoas estranham, ela fica pensando, ou eu tomo posse desse negócio aqui, ou eu vou ceder. Ou ela cede. E aí ela volta para o lugar onde ela estava antes. E quem não aceita esse estado de voltar para o lugar que estava antes é considerado ovelha negra. Mas, na minha visão, todas nós somos ovelha negra.
Ou seja, eu acho que Gente, foi ovelha branca. fazer o diferente, né? Fazer o diferente é o que a Tati comentou aqui, mas só pra gente lembrar que a gente tá falando, porque a gente relacionou com a música que se chama Ovelha Negra, da Rita Lee. Hoje a gente não pronuncia isso, né? Porque, que nem eu falei das músicas do Rio Grande do Sul, várias falam de escravidão, falam palavras que a gente não deve mais pronunciar hoje. Uma delas é Ovelha Negra, mas essa música é uma música que é uma letra antiga, que é o que a gente está falando, né? Mas hoje a gente fala inclusive, as vacas roxas, aquela que é diferente de todo mundo, que vai para um lado diferente. Então tem várias formas da gente falar sobre ser diferente, né? Como a Tati comentou aqui. Ser a diferentona sempre foi o mesmo de ser taxado como ovelha negra. A Santa Rita Lee, protetora das mulheres ovelhas negras. Daí a Tati comentou também. Eu ouvi a seguinte frase: do portão para dentro você não tem opinião. Opinião é minha. Cresci acreditando que o portão para fora também era assim. Então, é bem isso. Quantas coisas a gente escutou nesse sentido que é um emaranhado, né? Coisas que a gente ouviu que ficaram aqui, né? Martelando, vivências que a gente teve de que mulher não podia fazer determinadas coisas, que o certo era isso, o certo era aquilo, né? Então, cria esse emaranhado que ela fala aqui. Daí tem um trecho que ela diz: a história contém uma promessa, permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida, e ela, em troca, engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Então, olha só, quando libertamos do seu estado emaranhado e confuso e percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e parceira. Então, quando eu realmente abro essa porta do que como a Tati comentou aqui, que ela ouvia que do portão para dentro a opinião, ela não tinha opinião e ela foi crescendo para a gente também, para poder ressignificar isso, né? A gente tem que permitir esse crescer também, né? Pensando no que a Tati comentou ali, esse desemaranhar a mulher esqueleto, eu permiti crescer, sair da fase da criança, cheia de crenças, cheia de opiniões, ficar sempre martelando na mesma tecla do ser aquela pessoa. Eu sou aquela que diziam que eu era tal coisa, né? Tem até a música, aquela música da Gabriela, e falando em música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela, também porque eu ouvi que a minha opinião, eu não podia dar a minha opinião, então tem que continuar sem dar opinião, porque eu cresci assim, eu nasci assim, pronto, acabou. Então essa questão de que eu nasci numa família que todo mundo teve salário fixo, eu também tenho que ter. Então aqui, desemaranhar essa mulher e trazer ela como amante para ser aliada e parceira. Não para a gente excluir ela, não é para olhar para ela como uma morte. No início dá um choque quando a gente começou a ler esse ponto, né? Foi assim uma questão de impacto falar da mulher esqueleto, olhar para vida, morte, vida. Como assim morte no significado da palavra, né? Que a gente sempre ouviu de ser algo ruim. Mas ressignificar essas crenças, né? Coisas que a gente ouviu lá na infância, tanto na letra das músicas também, quanto na opinião das pessoas e tudo, é um desemaranhar essa mulher esqueleto e permitir que ela se torne fértil, que ela vai falando em outros trechos, que quando ela tira o coração do homem, coloca o coração nela e começa a se tornar uma mulher, né? O esqueleto começa a se tornar uma mulher e ela dorme com ele para se tornar fértil ali, de verdade, na história, né? Então, os poderes femininos estão nessa união do masculino e do feminino, quando ela pega o coração dele e coloca nela, teve uma energia masculina ali que ela colocou e ela integrou para se tornar fértil, ter criatividade, como a gente fala, nossa, não tem criatividade de postar, não tem criatividade para fazer live, não tem criatividade, não sei o quê. Porque
gente também não tá dando espaço para essa mulher esqueleto, né? Olhar para essa história poder olhar para esses emaranhados. Não, e o que eu compreendi aqui, né, dessa parte do livro, que o coração, ela relacionou o coração com o tambor, né, que acaba sendo tocado e que tem uma melodia ali. Então, cada coração tem a sua própria melodia. E ela ainda diz que o coração é um órgão essencial para a vida do ser humano. Você pode viver sem o baço, você pode viver sem um rim, você pode tirar um pedaço do seu fígado, ele cresce de novo. Você pode viver sem uma perna, sem um olho, de várias formas. Mas o coração, se você tira, acabou, não tem como, não dá para fazer mais nada. E aí, esse coração que toca essa música, que é uma música única para cada uma de nós. A gente insiste em não ouvir esse coração. Por isso, a mulher esqueleto, ela pegou o coração dele, colocou nela, e aí eles integraram feminino com masculino, e dali pôde surgir, né? Novas ideias, uma nova criação, um novo objetivo, um novo qualquer coisa. Mas, quando eu fico reprimindo essa minha música, que nem a Tuti estava falando, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então deixa do jeito que tá. Aí não tem o que fazer. É como se você pegasse seu coração e tirasse. Puf, tira. Aí, essa essência, que é a vida que nós temos em nós, ela acaba minguando, morrendo mesmo. Morrendo. Sabe aquela pessoa que a gente olha e você fala assim, nossa, a pessoa tá sem brilho nos olhos, né? Tá sem brilho. Parece que a pessoa realmente não tá ali. E, normalmente, a pessoa está com muitos conflitos internos. E, possivelmente, ela está nesse lugar aí de não ter opinião. Está exausta emocionalmente. Está exausta. Não tem mais forças para lutar. Porque não está ouvindo o tambor do coração. Né? E é esse tambor que pode dar vida. Quando você ouve, quando você toca, quando você ouve, para você desemaranhar a mulher esqueleto aos poucos e dar vida para ela através desse coração, né? O que a Tati comentou aqui. O couro amarrado ao tambor. Quem é de matriz africana vai entender. É sagrado. Cada batida nele gera um som, um tom, um ritmo que juntos alcançam o bruto, gerando uma comunhão de sentir na pele, na alma. Muito filosófica. Tá? Daí, muito poética, Tati. Minha filha, eu vou explicar, você não livro, aí você vem... Não, bem como ela falou aqui, traduzindo, cada batida nele gera um som, um tom, um ritmo, que juntos alcançam o outro, gerando uma comunhão. E eu penso nos instrumentos musicais, né? Enquanto estava falando, essa parte do tambor foi algo que eu tive que ler várias vezes, assim, ó, para poder, porque ela fala do tambor, da canção. Você fez até o movimento do tambor. Eu tive que fazer esse movimento, porque eu não estava entendendo, estava captando a mensagem ali, que tinha relação com essa essência, com esse sentir, né? E aí, isso que a Tati falou, do cada batida nele gera um som, e pensando nos instrumentos musicais, esses dias eu estava num almoço de família, e tava o meu irmão e o meu tio tocando lá, e eles não estavam se acertando nos tons ali. Então, tava um tentando no violão uma coisa, o outro tava com um tambor, que seria um tambor aqui, se chama bumbo legueiro, que bate na frente ali, tudo mais. Só para um pouquinho, Tuti, peraí. Isso aí a gente dá para fazer uma analogia com o estado da mulher também, né? Ela fica nesse estado de inércia, vamos dizer assim, né? Preocupada com a opinião dos outros, e ao mesmo tempo querendo ser selvagem, querendo extrair, querendo desemaranhar a mulher esqueleto. E aí dá essa discordância, né, no som. Peraí que eu vou buscar o carregador. Vai falando aí.
É, Cada aí dá essa repertório. discordância. E tem um trecho na Bíblia que fala sobre isso. Que quando você toca algum instrumento, eu não sei exatamente o trecho que é. Quando você toca um instrumento sem ritmo, vira um som qualquer, vira um nada, vira um, sei lá, se perde no tempo. Precisa realmente ter uma melodia. E talvez seja a sua. Qual é a sua intenção? Quando você traz uma intenção para você, por exemplo, tocar o tambor, aí sim a melodia surge. Mas sem essa intenção, sem esse objetivo, sem você querer olhar para a mulher esqueleto, fica um som qualquer. Nada. Uma coisa, né? Que é isso que talvez estivesse acontecendo com o irmão da Tuti, né? Um tentando coordenar com o outro, né? Com seu pai, Tuti? Com o tio. Com o tio. E tu sabe que tu falando aí eu relacionei com outra coisa também que tem a ver com a gente. Porque quando eles foram tocar, era assim, o meu tio tinha preparado lá o repertório dele sozinho, né? Eles moram longe. Daí o meu irmão ia acompanhar ele no violão, ele com a gaita, meu irmão com o violão, e aí tinha outro lá com esse bumbo legueiro e outro com pandeiro lá. Só brincando, assim, não sabiam tocar assim, muito, né? O que aconteceu? A primeira música que trouxe. Um outro tio imprimiu a música e trouxe a letra da música para eles tocarem. Só que eles não são profissionais, né? São em casa, então eles têm que dar uma treinada antes, tem que ver ali o sentido da música, tem que ouvir a música para poder relacionar, porque eles são muito de ouvido, né? Não é técnica em si, né? Daí o que aconteceu? Eles ficaram já tensos de ter que tocar aquela música, que não era algo programado. E aí, relacionado com o que tu falou, eu cheguei pro meu irmão e falei assim, mas finge que não viram essa música aí, toca outra coisa, porque vocês prepararam outras coisas. Vocês vão tentar agradar, né, a família, tentar agradar aquele tio que trouxe a música que não tinha nada a ver, que assim ia colocar o povo meio que em depressão, assim, porque era uma música relacionada a um outro tio que tinha falecido. Então ia trazer uma energia pesada, assim, para aquele momento ali que estava de festa e tudo. E aí eu falei pro meu irmão, toquem as músicas que vocês pensaram em tocar. Não parem de querer agradar, não dá para fazer essa música, não vai dar, pronto. E ali fluiu, mas eles estavam tentando tocar aquela música e não estava dando certo, né? E aí, enquanto tu tava falando, eu tava pensando nesse, quanto a gente fica tentando agradar, né? Os outros tocando a música que os outros querem que a gente toque, né? E não a nossa música, não a música do ser, que comentou antes também. Essa música do nosso ser mesmo, né? Se não dá para preparar para tocar aquela música ali, no caso, por que eles tinham que tocar para agradar os outros ali? Os outros que tivessem mandado antes a música, né? Tivesse feito ou a preparação. Mas o quanto a gente fica nesse sentido tocando, por isso que os instrumentos eles ficam tocando incoerente muitas vezes no casamento da gente, né? O marido tá tocando um instrumento e a gente outro, e o ritmo tá totalmente diferente, e a gente tá tentando agradar o marido e o marido tentando agradar a gente, ou os amigos, a relação que for, né? Dá pra fazer vários sentidos com isso dos instrumentos, né? E a música também é uma coisa muito interessante porque ela acaba fazendo aflorar na gente o quanto eu sou capaz de fazer essa... Que nem a gente estava falando do Instagram, né? O quanto eu sou capaz de ouvir com atenção. Aí você estava falando a respeito do seu irmão que estava insistindo numa coisa para agradar. E a gente está fazendo isso também. A gente faz o tempo todo isso. A gente insiste naquele modo ali. E aí isso impede que você consiga encontrar de novo o fiozinho lá do emaranhado lá da mulher esquerda. É como se na sua cabeça ficasse tudo bagunçado. E nesse momento eu uso a frase da Tuti, né? Respira. Respira para você agora poder, sabe, voltar para o seu centro. Porque é como se você saísse do corpo, você fala, não, é só isso que eu preciso. Que é o que estava acontecendo com o seu irmão. Não, eu preciso agradar ele, eu preciso dar um jeito de fazer isso aqui, não sei o quê. E vai trazendo uma infelicidade, uma insatisfação, uma frustração gigantesca. E aí, como eu
talvez já esteja acostumada a sentir frustração, insatisfação e não sei o quê, eu me rendo. Eu simplesmente me rendo. E desisto. E deixo pra lá. Uhum. Ficou fora do ritmo mesmo. Aí silencia, né, Tuti? Aí silencia. Aí não toca mais nenhuma música. E é isso que ela tá falando aqui. É como se você tirasse seu coração, aquele coração, que você... que é a única forma, é o tambor que toca a sua música. É como se você quisesse tirar ele fora. Você vai morrer, não é uma perna só, não é um baço, não, é o coração. É ele que toca. É ele que dá a criação, é ele que dá as ideias, é ele que traz a sua intuição. É ele que traz todo aquele sentimento que está envolvido, seja bom ou ruim, vamos dizer assim, que você precisa aprender a lidar com ele, para que você possa desemaranhar a mulher esqueleto de qualquer forma. E é essa música também, a música sua, que vai ajudar você a ter amor por essa mulher esqueleto. É acolher mesmo todos os sentimentos, as emoções, para você poder aprender a lidar com ele. Não tem como. Se você fica enxotando, tem um bicho que está insistindo a entrar na tua casa. Está insistindo. E você enxota, e você enxota. E você... Chega uma hora você fala assim, não, deixa eu aprender a lidar com esse bicho aqui para ver o que ele quer. Talvez ele vá embora, ou talvez eu comece a amar ele, não sei. E aí é que surgem novas opções. Então a gente precisa, que nem você estava falando, ampliar a cabeça e falar, peraí, gente, toca a música que vocês pensaram antes. Para desse negócio aí, para de insistir com esse negócio aí, porque não vai dar certo. Né? Exatamente. E como a gente começou a live falando do Instagram, agora tu vai falando aí, eu vou conectando com o Instagram, com a história do Instagram. Mas o Instagram, por exemplo, tem várias coisas que a gente tem, regras que a gente tem que seguir para poder ter mais alcance, mais engajamento, mais não sei o quê. Mas quando eu tô começando esse desemaranhar, tanto da empresa que eu quero ter, ou da pessoa que eu quero ser, ou me descobrindo ali, eu vou precisar me exercitar, fazer esse exercício de entender o meu ritmo. Eu não sei qual é o ritmo. Eu não sei se eu quero postar todos os dias. Eu não sei se eu quero fazer história de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei. Eu vou precisar sentir a música mesmo, sentir o meu ritmo ali para entender. Mas tem os nossos sabotadores, inconsciente e tudo mais, querendo que a gente já comece perfeito, né? Já comece colocando no Instagram o bom dia certo, a sequência certa, com o tema certo, e a gente não experimenta, né? Não tenta esse ritmo, não tenta entender que ritmo é o nosso ser mesmo, esse ser que é qual ritmo que ele tem. Quer ou não quer? Quer estar no Instagram ou não quer estar? Quer divulgar ou não? O que faz sentido, né? Qual a música que a gente realmente quer ouvir, quer entoar, né? E aí no último parágrafo ela fala... A canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. E daí ela fala que ela chama de psique, e a palavra respiração, que a gente comentou antes, é a respiração, tinha a palavra pneuma, então compartilha a origem com o mesmo termo da psique. Então são duas palavras para a alma, tenta olhar para essa alma como a psique da mulher profunda e através dessa respiração. Só que, claro, o que ela diz aqui? Que quando cada uma vai entoar a música, canto, e a gente não tem como saber que camada vai acessar de cada uma. Cada uma tem as suas camadas para acessar. Umas vão conseguir mais rápido atingir uma coisa, outras vão demorar mais um tempo. Esse processo da gente respirar e entender que o nosso ritmo é diferente do ritmo do outro, né? Não entrar em comparação, que eu preciso olhar para essa mulher de esqueleto e amar ela hoje porque eu preciso, se colocar nessa cobrança toda, né? Do ter que fazer as coisas ali rápido. Mas cada um vai acessar camadas diferentes, né? Que ela vai falando aqui nesse último parágrafo. Então, a gente não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras do ser humano que participa. Podemos ter certeza de que seja o que for que acontece, terá uma irresistível força luminosa. Então, olha só que ela fala das frestas estranhas e raras.
tem frestas aí que a gente não tem nem noção que tem. Quando vai cantar, vai saber que vai abrir aquele buraco ali e a gente vai ter que dar uma olhada para ver o que está acontecendo, o que foi que aconteceu ali naquele processo, né? Mas é pro crescimento, porque a gente quer, para viver uma vida diferente, para mudar alguma coisa, é essencial acessar esse canto, né? Entender esse ritmo. Essas frestas, essas feitas que ela falou que surgem, né, quando você respira, te traz faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Então, é como se você realmente se desse a oportunidade de pensar de uma outra forma. Que nem você estava falando assim, tem um botão aqui, agora não tem mais no Instagram. Onde é que está esse botão? O que aconteceu com ele? Tem outros caminhos que você pode fazer para descobrir. Não ficar insistindo ali só no Instagram, que talvez você não esteja encontrando. Tem outros caminhos que você pode descobrir como fazer. Você pode ligar para a Tuti, você pode procurar no Google, e você pode até na inteligência artificial. Agora, talvez responda também isso. É outra coisa que surgiu agora para nós aqui, para aprendermos a lidar. Mas, tem um outro texto aqui, que isso acaba trazendo para nós uma nova capacidade que a gente não conhecia. Quando você deixa que essas frestas fiquem abertas para entender o que tem lá, né? Do que ela é composta. Muitas vezes não é agradável, mas vale a pena tentar. Porque senão a gente vai ficar nesse modo aqui, quadradinho, insistindo e talvez sem coração, sem música nenhuma tocando. E sem música é complicado, né? Sem música é muito difícil de viver. E eu estou dizendo a música do sentimento que toca dentro no seu coração. O seu coração que é o tambor que toca essa música dos seus sentimentos, da sua essência, do que você é composta, quais são os ingredientes que você tem aí, o que talvez precisa ser mudado para essa melodia ficar mais agradável de ser ouvida. Mas para isso precisa ouvir, precisa ficar atenta. Precisa realmente, talvez, até aumentar o volume um pouquinho, de vez em quando, para a gente poder acessar a sabedoria dessa música, que nem a gente estava falando da Sandy antes. Eu não entendia qual era a sabedoria daquela música, né? Porque eu não entendia as palavras ali. Mas agora ela conectou uma coisa com a outra. Por quê? Foi um aprendizado que ela teve depois, e agora ela consegue fazer essa conexão. Mas por quê? Porque ela abriu essas frestas aqui, ela permitiu que essas frestas ficassem abertas para ela compreender. E isso tem a ver também com as terapias que a gente faz, né? Com a ajuda que a gente pede. Tudo isso vai preencher essas frestas aí, ao ponto de não ficar um vácuo, né? De não ficar um vazio no coração da gente. Querer ver essas frestas, assim, por mais que elas sejam doloridas no primeiro impacto, que enquanto fui falando eu me lembrei seria uma fresta, para trazer esse exemplo. Ano passado, quando eu fui na tua casa, fazia tempo que eu não viajava de avião. Então, eu tinha viajado antes da pandemia, lá em 2019. Então, quando eu fui de novo fazer aquele processo, começou a me dar uma sensação de ansiedade, assim, pensar no avião, coisas que acontecem, não sei o que, veio questão de bem tragédia, bem não sei o que. Só pensamentos negativos, coisas que eu nem imaginava que eu tinha. Das outras vezes que eu tinha voado, eu não tinha tido essa sensação. Então, ali pensando nisso aqui, foi uma fenda que abriu, porque eu experimentei, eu fui fazer uma coisa, eu fui viajar, uma coisa que não era o comum antes. Mas eu tive que me permitir encontrar esse caminho para ver essa ferida lá. Aí quando eu vi essa fenda, que eu fui levar esse tema para terapia, disse para ela, não sei, acho que eu tenho medo de avião, não sei o que eu vou sentir lá na hora, viajando sozinha. E aí ela me passou vários exercícios, eu fui fazendo durante a terapia exercícios para isso. A primeira ida, o primeiro dia foi a sensação assim, como que vai ser? Porque eu não sei, eu estava sentindo ansiedade, eu tive que lidar com essa ferida, com essa fenda na cara, tive que olhar para ela e dizer, peraí, e achar recursos, né? E aí quando
Minha terapeuta perguntou o que que tu gosta de fazer enquanto tu tá sozinha, assim, eu digo, eu gosto de escrever, eu gosto de escutar música, dançar. Ela disse, dançar no avião não vai dar, mas escutar uma música dá, leva um fone, não fica escutando aquele movimento, aquele turbilhão ou qualquer coisa do tipo, coloca alguma música que tu gosta. E eu coloquei as músicas da Sandy, uma playlist que eu tenho que só tem músicas de mulheres, relacionadas a mulheres, a história da mulher. Tem várias músicas da Sandy e tem outras músicas também. E, e eu fui escutando no último volume aqui. Coloquei os fones ali e coloquei no último volume. Quando eu vi, cheguei lá, processo, até filmei, tirei foto no avião e tudo mais, porque eu não senti nada, como eu deixei fluir aquilo ali, mas eu precisei olhar para aquela fenda. Só que se eu não, olha só, vamos fazer uma retrospectiva. Se eu não começo a empreender no digital, se eu não faço a formação de terapia de saberes femininos, se eu não me abro para isso, para o autoconhecimento, se eu não conheço a Edith e a Dilu, que foram as minhas primeiras alunas da mentoria Lobas em Ação, que é uma mentoria híbrida que eu vou na casa da aluna. Então, eu não ia viajar. Quando é que talvez eu não ia ter viajado de avião naquela época? Poderia ter ido em outra, mas não naquele período ali. Não teria dado a oportunidade de ter cara com essa ferida que eu tinha, que eu nem imaginava que eu tinha. Então, para poder curar essa ferida do medo de só pensar besteira, né? Pensar em tragédia, escassez, e ficar pensando nisso, eu precisei começar lá atrás para chegar no momento e começar a curar aquilo, né? E eu acho que o livro é muito isso, assim, a gente se permitir olhar para essa mulher esqueleto, né? E se permitir experimentar aqui, que nem eu estava falando do Instagram, é a mesma coisa. Eu postar stories, fazer stories diferentes, eu vou precisar passar por aquele processo para saber o que eu não sei fazer, né? O botão que eu não sei clicar, a live que eu não sei fazer, eu não sei o que. Mas eu vou precisar entender isso, quais são as feridas, as fendas que estão abertas ali, né? Então, esse é um bom exemplo para quem está assistindo pensar e trazer para consciência, assim, o que eu posso olhar para essas fendas, de que forma eu procurar a saída dessas fendas, cantar a canção certa, ou parar de cantar a canção dos outros, né? E cantar a sua própria canção, o seu canto, entoar o seu canto, né? Que a gente fica entoando o canto dos outros. Muito tempo da vida, né, Edith? A gente fica repetindo as palavras dos outros nessa música, sem prestar atenção o que ela quer dizer para mim, porque para a pessoa pode fazer sentido, para mim não. E eu continuo repetindo, porque a música é bonita, a música é agradável, tem tanta gente ouvindo, né? Vamos pertencer a esse grupo aqui, todo mundo, vamos continuar cantando essa música. Mas eu tenho minha música própria, e aí eu vou trazer para o Instagram também, né? Que essa minha música própria, que de muito anseio de querer aprender a mexer com as ferramentas do Instagram. Estou aprendendo ainda, estou tentando lidar com muitas questões, com muitas frestas abertas em mim, mas uma delas que eu entendi que ela foi preenchida foi a questão de aparecer, de falar aqui, de ter uma live, de... Se eu não tivesse me aventurado nesse... Assim como a Tuti também, se ela não tivesse se aventurado e tivesse falado, não, eu vou ter que pegar esse bolo, não vai ter jeito, e a gente vai pegar o touro à unha mesmo, ela estaria lá atrás ainda, lá atrás. Ela não teria essa mentoria híbrida, eu não teria acesso a informações que eu tenho hoje, ao meu respeito e ao respeito das ferramentas do Instagram, eu teria paralisado. Simples assim. Teria paralisado no tempo, na vida. E não é ruim. Não é ruim ficar paralisado. Você só morre, não tem problema. E quem diz que morrer é ruim, né? Não sei se é ruim. Eu acho que não deve ser ruim. Tem tanta gente morrendo, não deve ser ruim. Mas quem quer morrer? Quem quer morrer com os olhos abertos? É muito complicado isso. Então, e é complicado também você dar uma olhada de frente pro... Porque, com certeza, Tuti, você usar os fones de ouvido para ouvir uma música, naquele momento, foi um paliativo que você usou. Mas depois você teve que resolver essa questão de uma forma mais profunda. Ou seja, você teve que ouvir o tambor ali do seu coração, tocando, e encarar o esqueleto ali para desemaranhar
com a ajuda da sua terapeuta. Para começar a desemaranhar. Para começar a desemaranhar, né? Mas quando você começa, você fala, não, agora eu quero ver o fim disso aqui. Eu quero ver no que vai transformar esse negócio aqui. Porque é uma característica nossa, a curiosidade. Não, agora eu quero saber o que vai dar isso aqui. E com certeza deu bom. Com certeza deu bom. Eu não sei se foi um paliativo mesmo, porque quando a gente decidiu que eu ia viajar, então tinha um mês de trabalho, óbvio que nenhum mês fazendo terapia, fazendo exercício e tal, não ia suprir todo o medo, né? Então teve o paliativo lá de escutar a música para sair, né? Ir para outro mundo, que eu entro na música ali, eu vou para letra, entro no outro mundo. Então depois, quando eu voltei aí para a próxima viagem, que eu fui, daí tive mais tempo, aprofundei mais o trabalho e de entender, já não senti nada na outra vez. Então já saiu aquela sensação. Mas pode ser que algum gatilho ainda ative aquilo. Então, se eu ver alguma reportagem, por isso que eu evito reportagem, se eu ver alguma coisa maluca sobre avião, pode ser que me ative algo, eu não sei. Então, eu tenho que estar. A questão é, acessei, comecei a trabalhar essa ferida, essa fenda aberta, e aos poucos a gente vai encontrando soluções para essas camadas, né? Para a gente viver, eu acho que não vim para a vida para viver por viver. Eu acho que essa morte que tu comentou, assim, de morrer com os olhos abertos, tô vivendo. Tô aqui, tipo, vou no meu trabalho às 8 da manhã, saio meio-dia, volto a 1, saio às 5, de noite tomo café, janto e durmo. Tipo, tá, peraí, mas o que eu faço da minha vida, o que eu faço, o que eu quero, qual é o sentido desse ciclo vicioso, assim, né? Não, a gente não veio aqui para passar em vão, né? Só para ficar ali fazendo enfeite, né? A gente veio para viver, para realizar sonhos, para fazer coisas que a gente quer fazer. Então, sair dessa morte. É preciso ter coragem, né? É a coragem do círculo lá, né? Que a gente está trabalhando nisso para ativar essa coragem na mulher, porque essa coragem não veio de fábrica. É uma pena. Não, essa coragem veio de fábrica, sim. Só que no final assim, do seu processo de gestação, quando você nasceu, aí começaram a arrancar pedaços dessa coragem. E não é por maldade. Ela está emaranhada em algum lugar, mas ela está ali, né, de alguma forma. Está dentro de uma fenda dessas. Está machucada. Exatamente. Os ossos talvez estejam perdidos, mas ela... isso, no círculo. No círculo, a gente vai tocar o tambor do coração feminino. Para ativar essa coragem. Exatamente. Aí a gente ativa essa coragem. E, ó, não é essa coragem que a gente vê em cursos presenciais, que a pessoa coloca aquela música alta. Vou vencer! Agora eu sou poderosa, não sei o quê. Quando você sai na porta, você fala, oi? Ai, caramba, acaba tudo. Não é esse inflamar assim, sabe, momentâneo. Não é fogo de palha, como todo mundo diz. Não, é com estrutura, é com potência, é com solidez. Para que você possa se manter nesse lugar da coragem e aos pouquinhos ir desemaranhando essa mulher esqueleto, lidando com ela e dando vida para ela, né? Dando cada vez mais vida para ela. Na sua respiração, na sua música, que é única, tocando seu tambor. Agora eu estou imaginando a Sheila e a Tati tocando esse tambor. A gente podia fazer uma roda. Cara, eu ouço o barulho do tambor. O negócio é impressionante. Impressionante. Ainda vamos fazer uma roda na fogueira tocando tambores. Gente, vai ser magnífico, vai ser magnífico. Vai ser magnífico. Não, por enquanto, então, pra gente finalizar, já aproveito para convidar para o Círculo da Coragem Feminina, que a Edith comentou, que por enquanto a gente está online, que é o que a gente se encontra em cada uma no seu estado, uma vez por mês a gente se encontra ao vivo, tem gravações lá na plataforma sobre autoconhecimento, sobre a mandala lunar, tem bônus da Edith, bônus da Tati, bônus da Sheila também, das terapeutas. Então,
Esse processo deu 1 ano tocando essa canção. É um processo de cura e de mergulho realmente no livro Mulheres Correm com os Lobos, analisando, lendo e fazendo uma relação com o nosso dia a dia, com o empreendedorismo. Então, quem quiser participar, escreve a palavra coragem aqui embaixo nos comentários, vai receber as informações por mensagem e no YouTube o link